Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhores membros do Executivo, senhores deputados da Assembleia Nacional, ilustres convidados, minhas senhoras, meus senhores, angolanas e angolanos, caros compatriotas. Constitui para mim uma grande honra voltar a esta Casa das Leis nesta ocasião, por força de um preceito constitucional para falar aos cidadãos angolanos sobre o estado da nação. A partir desta tribuna, saúdo todas as autoridades presentes, saúdo em especial o povo angolano aqui representado pelos senhores deputados da Assembleia Nacional. Já lá vão cerca de 9 meses desde que o mundo se viu confrontado com o surgimento e alastramento do vírus SARS-CoV-2, que rapidamente se transformou em pandemia à escala global e ganhou a designação de Covid-19. Pelo seu impacto na vida das pessoas, das famílias e nas economias dos países, todos os governos do mundo tiveram de dedicar uma boa parte das suas energias, recursos financeiros, humanos e científicos na luta contra a pandemia para minimizar ao máximo as perdas de vidas humanas. Este grande desafio, que surgiu de forma inesperada, abalou profundamente todas as sociedades, tendo mesmo alterado o ritmo de execução de importantes projetos em curso. Embora o Covid-19 seja uma ameaça, temos a convicção que uma vacina segura e ao alcance de todos será encontrada. Por esta razão, continuaremos a prestar-lhe a devida atenção, mas não vamos perder o foco naquilo que continua a ser a principal prioridade da nossa agenda: trabalhar para a reanimação e diversificação da economia, aumentar a produção nacional de bens e de serviços básicos, aumentar o leque de produtos exportáveis e aumentar a oferta de trabalho. Isto se consegue com a definição de políticas econômicas corretas e realistas e com a coragem de as implementar, corrigindo os erros e constrangimentos à medida que forem sendo identificados. Reconhecemos a necessidade de se instaurar em Angola uma economia de mercado dinâmica e eficiente, o que explica a grande atenção que o governo tem dedicado desde o início à estabilização macroeconômica do país, com particular incidência para a consolidação fiscal. Ultrapassados que foram os sucessivos déficits fiscais, provocados fundamentalmente pela redução no mercado internacional e medidas implementadas no âmbito do processo de consolidação fiscal, em 2018 e 2019, Angola apresentou superávites fiscais na ordem dos 2% e 0,6% respectivamente. Estava previsto que essa tendência se iria manter em 2020, com um superávit na ordem de 1,2% do PIB, mas infelizmente a crise econômica e financeira provocada pela pandemia de Covid-19 interrompeu essa trajetória de saldos positivos das contas públicas. Para o Orçamento Geral do Estado revisto para este ano, está previsto um déficit fiscal de 4% do PIB, devido a uma redução das receitas do país em cerca de 30% e da diminuição do preço do petróleo de referência orçamental, que passou de 55 para 33 dólares americanos por barril. Em
finais de 2019, o rácio da dívida pública de Angola sobre o PIB, situou-se em cerca de 109%, devido fundamentalmente à forte depreciação cambial que a moeda nacional sofreu nesse mesmo ano. Para este ano, a previsão é que a mesma se venha a situar à volta dos 120% do produto interno bruto. Para se evitar que a dívida pública entrasse numa trajetória de insustentabilidade, foram tomadas algumas medidas, com destaque para a adesão à iniciativa da suspensão do serviço da dívida dos países do G20, a atualização da estratégia do endividamento de médio prazo do país e a reformulação de prioridades de certas despesas de capital financiadas por linhas de crédito. A conta corrente da balança de pagamentos, que era antes deficitária, passou a ter superávites em 2018 e 2019, e mesmo com a queda abrupta do preço do petróleo no mercado internacional e do surgimento da pandemia do Covid-19, no primeiro trimestre de 2020, o saldo da conta corrente da balança de pagamentos foi superavitário, no equivalente a 6,8% do PIB. Em relação ao mercado cambial, a introdução de um regime de taxa de câmbio mais flexível permitiu ajustar o valor da moeda nacional às condições do mercado e manter as reservas internacionais líquidas do país em níveis adequados. Em finais do passado mês de setembro, essas reservas situavam-se em 15,4 mil milhões de dólares, correspondendo a 11 meses e meio de importação de bens e serviços, a mais alta taxa de cobertura de importações. O novo regime cambial permitiu igualmente reduzir o dispêndio de divisas na importação de bens e serviços. Só no primeiro semestre deste ano, o país poupou 300 milhões de dólares na importação de bens alimentares, ao consumir apenas 980 milhões de dólares contra 1,3 mil milhões de dólares gastos no primeiro semestre de 2019. A taxa acumulada de inflação baixou de 41,95% para 16,9% entre 2017 a 2019, tendo esta trajetória de redução da inflação sido interrompida por força da pandemia de Covid-19, que afetou o ciclo de produção e de circulação de bens e serviços do país. A quase paralisação da economia em razão da crise pandêmica, que obrigou ao confinamento forçado dos trabalhadores e restantes cidadãos para a salvaguarda das suas vidas, adiou a retoma econômica prevista para este ano. De facto, todas as previsões anteriores à crise apontavam que em 2020 Angola iria crescer em torno de 1,8%. Em consequência da crise pandêmica, espera-se agora que o país venha a evidenciar uma taxa negativa de crescimento na ordem de 3,6%. Prestaremos particular atenção à consolidação do Estado de Direito e à construção de uma economia de mercado dinâmica e eficiente, com finanças públicas controladas e sustentáveis, associadas ao crescimento econômico, ao aumento de empregos e rendimentos e ao bem-estar das populações. Um paradigma baseado na liberdade de iniciativa dos cidadãos, no talento e no mérito de cada um, na capacidade empreendedora e de inovação dos seus filhos, com o Estado a desempenhar o papel de órgão regulador e coordenador do processo de desenvolvimento, introduzindo mudanças estruturais na economia, prevenindo-se e protegendo-se das crises cíclicas derivadas das oscilações do preço do petróleo no mercado internacional. O melhor caminho a seguir
Eu, da continuidade das reformas em curso, encarando as dificuldades que hoje vivemos como temporárias, mantendo o sentimento de esperança e de confiança no futuro. No passado dia 16 de setembro, o Fundo Monetário Internacional procedeu à terceira avaliação do Programa de Financiamento Alargado, que está a desenvolver com o nosso país desde dezembro de 2018. Tal como nas duas avaliações anteriores, esta também foi positiva e aprovada por unanimidade, o que demonstra a confiança da comunidade financeira internacional no programa de reformas do governo. Caros compatriotas, o novo paradigma de governação também se aplica à necessidade de se descentralizar o poder de decisão sobre as questões mais prementes da vida diária das populações, que vai passar a caber, em grande parte, às administrações municipais e, mais tarde, às autarquias locais. Nesse sentido, foram aprovadas e estão em curso as novas estruturas orgânicas de 163 dos 164 municípios do país, alinhadas com os novos desafios da desconcentração administrativa e financeira e da contratação de um quadro de pessoal próprio, respeitando a tipologia do município e a capacidade de resposta à demanda de serviços. Várias leis foram já aprovadas e publicadas no âmbito do pacote legislativo autárquico, entre outras as da tutela administrativa, organização e funcionamento, regime financeiro das autarquias locais, regime das taxas das autarquias locais, lei orgânica sobre as eleições autárquicas e a lei da transferência de atribuições e competências do Estado para as autarquias locais, estando ainda por se aprovar, entre outros, o projeto de lei sobre a institucionalização das autarquias. Muito se tem falado sobre a probabilidade de realização ou não das eleições autárquicas ainda durante este ano de 2020, como fora recomendado ao Presidente da República pelo Conselho da República em 2018. O Conselho da República é um órgão consagrado na Constituição, com o papel de aconselhar o chefe de Estado sobre os dignos conselheiros. Embora não possa ser entendido como uma decisão, porque o Conselho da República não tem tal competência, mesmo assim, o Conselho prestado foi acatado, o Executivo deu imediatamente início à produção e aprovação das propostas de diplomas legais que constituem no essencial o pacote legislativo autárquico, tendo-os remetido à Assembleia Nacional, órgão legislativo, para os aprovar. É verdade que uma boa parte desses diplomas legais do citado pacote legislativo autárquico foram realmente aprovados, devendo continuar a fazê-lo com relação aos demais que já deram entrar. Por esta razão, não parece justo e correto dizer-se que as eleições foram adiadas, porque não se adiam eleições que nunca foram convocadas. Não se convocam eleições sem que assentem numa base legal, sob pena de não serem consideradas válidas. Estamos todos interessados na realização dessas eleições que vão acontecer pela primeira vez em Angola e que fará emergir um novo tipo de poder que com certeza vai aliviar muito o peso da responsabilidade que hoje recai sobre o Estado na resolução dos problemas cotidianos que afligem o cidadão na sua comunidade. Por um lado, estamos todos interessados na sua realização. Por outro, também é verdade que somos todos responsáveis pela criação das condições necessárias.
partidos políticos, a Comissão Nacional Eleitoral, a sociedade civil, todos temos tarefas por realizar para garantir o sucesso deste processo, que hoje está mais próximo de se concretizar do que antes de 2018, porque pelo menos temos algo de concreto feito, temos já aprovadas uma boa parte das leis necessárias. Acredito que todas as instituições aqui citadas são idôneas a ponto de não defenderem a hipótese de realizar essas eleições antes do fim do corrente ano, porque seria irrealista e de uma grande irresponsabilidade. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, para a consolidação do Estado de Direito e para a prevenção e combate dos pilares do novo paradigma de governação, é fundamental a ação do organismo reitor da Justiça e dos Direitos Humanos, onde há progressos que devem ser assinalados. No plano legislativo, tem havido a aprovação de diplomas fundamentais. Por exemplo, a Lei da Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição massiva em massa, e a legislação no domínio das técnicas especiais de investigação e obtenção de prova, como a vigilância eletrônica, o regime de identificação e localização celular ou o regime de escutas telefónicas. No plano institucional, tem estado a agir de forma dinâmica a Direção Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção e o Gabinete de Recuperação de Ativos, ambos da Procuradoria-Geral da República, e foram revitalizados os mecanismos de investigação e instrução criminal junto do Serviço de Investigação Criminal SIC e da Polícia Nacional. Também tem sido atuante a Inspeção Geral da Administração do Estado. No que concerne ao combate contra a corrupção e branqueamento de capitais, estão em curso em todo o país vários processos de crime e cíveis, com alguns já transitados em julgado. O Estado terá sido lesado em pelo menos 24 mil milhões de dólares americanos, e dizemos pelo menos porque à medida que se vai aprofundando as investigações à volta de alguns processos em curso e de seus prováveis protagonistas envolvidos, vão-se descobrindo coisas novas, sendo, portanto, muito provável que mais tarde se venha a anunciar números bem maiores do que este, que por si só já ultrapassa o valor da dívida de Angola para com o seu principal credor. No âmbito do processo de recuperação de ativos, o Estado já recuperou imóveis e dinheiro no valor de 4.904 milhões 7.841 dólares americanos, sendo 2.709 milhões 7.842 dólares americanos em dinheiro e 2.194 milhões 999.999 dólares americanos em bens imóveis, fábricas, terminais portuários, edifícios de habitação, estações de rádio e televisão, unidades gráficas, estabelecimentos comerciais e outros. Por outro lado, o Tribunal de Contas recuperou a sua ação de fiscalização da ilegalidade das finanças públicas e de julgamento das contas que é sujeita à sua jurisdição. Esta intervenção do Tribunal de Contas tem permitido moralizar a execução financeira do Estado, diminuindo as margens de oportunidades para a prática da corrupção e a execução do orçamento do Estado.
Na verdade, no que respeita à corrupção e impunidade, mudou significativamente a percepção de tanto como fora do país se tem deste nefasto fenómeno. No domínio judiciário, após a recente inauguração dos tribunais da relação do Lubango e do Benguela, prosseguem os trabalhos para a instalação do Tribunal de Relação de Luanda no quadro do novo mapa judicial de Angola. No plano da reforma da Justiça e do Direito, continua a trabalhar-se na principal legislação de referência, nos domínios da organização judiciária, direito penal e processual penal, direito civil, comercial, de família e processual civil, direito administrativo e direito dos registros e do notariado. Tendo sido já aprovadas pela Assembleia Nacional, em breve serão promulgadas as leis que aprovam os novos Código Penal e Código do Processo Penal, dois importantes instrumentos de proteção dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. Outros diplomas igualmente importantes foram já aprovados, entre eles o novo Estatuto do Provedor de Justiça e o regime de organização e funcionamento da Provedoria de Justiça. O Estado assumiu o desafio de garantir a todos os cidadãos nacionais o seu registro de nascimento e bilhete de identidade, a emitir, tanto no país como nas representações diplomáticas e consulares. O programa iniciado em 2019 tem fazer o registro formal de nascimento de mais de 9 milhões de pessoas e atribuir o bilhete de identidade pela primeira vez a mais de 100 milhões e 300 mil cidadãos. A Justiça e Direitos Humanos estão em curso outros projetos estruturantes, com elevado impacto social, econômico e político, finalmente o projeto de utilização e regularização do patrimônio e implementação do regime em todo o país, para a melhoria do ambiente de negócios, entraram em funcionamento. Também aprovada a Estratégia Nacional dos Direitos Humanos, criada anualmente por instituições que prestem um contributo de destaque na proteção, promoção e aprofundamento dos direitos humanos e da cidadania do país. Angola ratificou a quase totalidade dos instrumentos jurídicos internacionais sobre direitos humanos da Organização das Nações Unidas e da União Africana e é membro do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, no domínio das finanças públicas, há a referir a aprovação pela Assembleia Nacional, por proposta do Executivo, da Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas, que introduz no sistema das finanças públicas instrumentos com um horizonte O Presidente da República, João Lourenço, discursa neste momento na Assembleia Nacional, faz o discurso à nação pela quarta vez. O Presidente da República acabou por começar por falar da Covid-19, do impacto da Covid-19 no âmbito da melhoria da qualidade das despesas. Vamos continuar a acompanhá-lo. Que até meados deste ano, 69% de todos os projetos de investimento público foram qualificados através de concursos públicos, um valor que se situa acima da meta estabelecida para 2020, que era
de 45%. Ainda neste domínio, importa destacar a implementação do Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, PIM. Pela primeira vez, todos os municípios do país, além de identificarem as suas necessidades, puderam participar no processo da sua orçamentação e conduzir toda a preparação dos concursos para a adjudicação das obras. Dos 1.749 projetos do PIM, 1.200 estão em construção, 12 estão terminados e 537 têm os processos na fase de tramitação para o seu arranque. Todos esses projetos vão melhorar de forma significativa as condições de vida da população. Sua execução financeira acumulada é superior a 67 mil milhões de kwanzas. Quanto ao programa das privatizações, dos 195 ativos a ter em conta até 2022, estão em fase de concurso público 40 e 14 já foram privatizados, resultando num encaixe para o Tesouro Nacional de mais de 31 mil milhões de kwanzas. Além desses ativos, nos últimos 2 meses, mais 5 da Zona Econômica Especial e 3 fábricas têxteis foram privatizadas, estas últimas na modalidade de concessão para exploração, com previsão de arranque nos próximos meses, numa clara demonstração do nosso compromisso de edificar uma economia onde o setor privado é o principal protagonista. Também foram desenvolvidas, ao nível do Ministério da Economia e Planeamento, várias iniciativas no sentido de se garantir um ambiente de negócios mais favorável para que a produção nacional supere a importação, em especial em bens de consumo diário. Nesse processo de melhoria do ambiente de negócios, na base de um cronograma elaborado em parceria com o Banco Mundial, o Executivo tem seguido com rigor a sua implementação, de tal modo que a posição de Angola no ranking mundial do Doing Business possa melhorar nos próximos anos. No âmbito do fomento da produção nacional, foram, até o mês passado, aprovados 589 pedidos de financiamento, ao abrigo das iniciativas do Programa de Apoio ao Crédito, PAC, para suporte das metas do Prodesi, com destaque para o financiamento de mais de 300 cooperativas de agricultores e pecuaristas familiares, bem como de cooperativas de pesca artesanal marítima, de pesca continental e de aquicultura. O total desembolsado ascende a cerca de 144 mil milhões de kwanzas. Um plano operacional para a estruturação de parcerias público-privadas está também a ser implementado, com vista a promover o investimento do setor privado numa modalidade de concessão, em que o Estado não desembolsa recursos na fase de investimento, sendo o mesmo feito por parceiros privados, que obtêm, por conseguinte, o ativo investido como concessão para a sua exploração. Neste ambiente de Covid-19, o mercado de trabalho tem sido fortemente abalado. Apesar de cerca de 19 mil trabalhadores terem encontrado emprego durante o primeiro semestre do ano, através de centros de emprego ou no contacto direto com as empresas, neste mesmo período, a Inspeção Geral do Trabalho registrou cerca de 7 mil despedimentos e mais de 14 mil suspensões de vínculos laborais, em especial no setor da prestação de serviços, seguido pelo do comércio e indústria, educação e construção civil. Tendo em conta os altos níveis de desemprego no país e com vista a estimular o autoemprego, mais de 61 mil jovens foram capacitados no ano passado,
nas escolas de formação do Sistema Nacional de Formação Profissional e no primeiro semestre de 2020 estavam já matriculados mais de 27 mil jovens. Também no domínio da segurança social, têm sido tomadas medidas para dar maior autonomia e independência às operações do Instituto Nacional de Segurança Social, reduzindo a sua dependência das empresas prestadoras de serviços, o que representava um risco para a continuidade da ação do Instituto Nacional de Segurança Social, em termos de segurança da informação, de propriedade intelectual, de compliance e outros. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, pelo seu papel relevante e ainda preponderante na economia do país, o setor do petróleo e gás é, obviamente, o primeiro a merecer a nossa atenção. Para fazer face ao declínio da produção petrolífera que se vem registrando nos últimos anos, o Governo aprovou a Estratégia de Exploração de Hidrocarbonetos de Angola para o período 2020-2025, com vista a intensificar a exploração e a garantir a contínua expansão do conhecimento do potencial petrolífero, incluindo reservatórios não convencionais para a substituição de reservas e a consequente estabilização da produção. Em 2019, foi realizada a primeira licitação de blocos com base numa estratégia aprovada no ano anterior. O concurso para a licitação dos blocos onshore será lançado no mês de novembro do corrente ano. Por sua vez, o Instituto Regulador de Derivados de Petróleo publicou o Mapeamento Nacional dos Postos de Abastecimento de Combustíveis em todo o território nacional, abrindo-se assim uma oportunidade para o investimento privado no segmento da distribuição de combustíveis para a cobertura dos 39 municípios onde esses postos ainda não existem. Para aumento da capacidade de refinação de combustíveis, está em curso a ampliação da refinaria de Luanda, que, uma vez concluída, terá uma produção de gasolina 4 vezes superior à atual, assim como a construção da refinaria de Cabinda, com a capacidade de refinação de 60 mil barris dia, estando prevista para o primeiro semestre de 2022 a conclusão da primeira fase, entrando logo ao serviço da economia e das populações da província. Foi igualmente lançado e decorre o concurso para a construção da refinaria do Soio com uma capacidade para 100 mil barris dia. Para aumentar a aquisição de bens e serviços produzidos localmente, o Executivo aprovou o regime jurídico do conteúdo local do setor petrolífero, com vista a regular as matérias referentes à transferência de tecnologia e de conhecimento e a aquisição de bens e serviços produzidos localmente, de forma a fomentar o empresariado angolano e a promover o desenvolvimento econômico. A atenção particular tem sido também dada ao setor mineiro, igualmente importante para a economia no âmbito das reformas e estratégias em curso. Com vista à criação de um ambiente regulatório robusto e estável, foi aprovado o modelo de governação do setor mineiro e criada a Agência Nacional de Recursos Minerais, que se encarrega agora da regulamentação, fiscalização e promoção do setor. Em Luanda foi inaugurada uma nova sede do Instituto Geológico de Angola e respectivo Laboratório Central para o tratamento de todo o tipo de amostras de recursos minerais e petrolíferos. Com esses equipamentos, o Instituto está em condições de fornecer ao Estado, às empresas, aos investidores e às universidades informação geológica credível que antes era elaborada fora do país. Na província da Lunda Sul está a ser construído o Polo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo, que contará com a instalação de fábricas de lapidação de diamantes e de 2 centros de formação especializados em mineração, avaliação e lapidação de diamantes,
o que irá propiciar a industrialização da região e gerar oportunidades de emprego para os jovens. Fruto das medidas para tornar mais atrativo o setor mineiro, grandes e médias empresas internacionais têm demonstrado interesse em investir em Angola. Entre os contatos já assinados, há a destacar o da multinacional Anglo-American para a prospecção e exploração de prata, cobre, níquel e platina, e o da empresa Tossiali, destinado à reativação do projeto mineiro de Cassinga e à construção de uma siderurgia de aço no Namibe. Este ano foi também marcado pela exportação do primeiro lote de ouro produzido na Huila. Entretanto, para dar conhecimento do vasto potencial e diversidade dos seus recursos minerais, sólidos e hidrocarbonetos, e dos processos da sua exploração e gestão das respectivas receitas, e tendo em vista a necessidade do reforço dos instrumentos nacionais de boa governação, incluindo a transparência e a prestação de contas aos cidadãos com o envolvimento da sociedade civil, Angola iniciou o processo de adesão à Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas, na qual participam mais de 50 países e cerca de 60 empresas. O setor da energia e águas é dos mais vitais para a economia do país, pois dele dependem quase todos os outros setores para poderem funcionar em pleno. A capacidade energética total instalada no país passou de 4.068 megawatts em 2017 para 5.630 megawatts em 2020, sendo 3.342 megawatts de produção hídrica, 2.223 megawatts de produção térmica e 35 megawatts de produção híbrida, o que corresponde a um incremento de 14% em relação a 2019. O incremento deveu-se essencialmente à entrada em operação em junho do ano passado da quinta turbina da barragem de Lauca e também à entrada em operação no final do ano passado das novas centrais térmicas de Saurimo, Luena e Cuito. A demanda atendida de energia elétrica é atualmente de 1.957 megawatts, o que representa um crescimento de 11% em relação ao ano passado e é reflexo das ações de investimento na extensão das redes de transporte e na ligação de novos consumidores. Com o consumo da produção hídrica, verificou-se uma redução drástica em mais de metade, cerca de 60%, no consumo de diesel para a produção de energia elétrica, o que resultou numa poupança aos cofres do Estado, estimada em mais de 111 mil milhões de kwanzas. No ano passado, foi concluída a interligação entre os sistemas Norte e Centro, com a integração do sistema elétrico das províncias de Benguela, Bié e Huambo, abrangendo ao todo 10 províncias. Está em fase de preparação a interligação entre as regiões Centro e Sul, que culminará com a integração na rede elétrica nacional das províncias da Huila e do Namibe. Em complemento aos investimentos realizados no aumento da capacidade de produção e transporte, foram realizados também importantes investimentos na ampliação das ligações domiciliares em várias cidades e vilas do país, como em Cabinda, Benguela, Huambo, Luanda e Zaire, que permitiu fazer crescer o número de beneficiários em mais de 337.955 famílias em 2019, ou seja, cerca de 1.690.000 pessoas. No que diz respeito às águas, registrou-se de setembro de 2017 a agosto de 2020 um incremento de 219.934 metros cúbicos na capacidade de abastecimento de água, tendo sido erguidos
novos sistemas e ampliado o acesso à água potável nas cidades do Cuito, do Dundo, Uambo, Luanda, Lubango, Luena e Banza-Congo. Foram concluídos novos sistemas de abastecimento das cidades do Cuito e Banza-Congo. Está em fase de conclusão o sistema de água das cidades de Cabinda e Uambo e em execução novos sistemas de abastecimento de água a Cabinda e Malange. Também foi contratada a concessão e construção do novo sistema de abastecimento de água da Latando a partir do rio Lucala e decorre o concurso para a construção de um novo sistema de abastecimento a Uís. Estão também projetadas ou em curso obras de expansão das redes de distribuição de água e ligações domiciliares nas cidades do Dundo, Uambo, Lubango, Luena, Malange, Dalatando, Moçambique e Uís, que ampliarão o acesso à água canalizada a mais de 515.625 habitantes. Entre setembro de 2017 e agosto de 2019, foram construídos e ampliados 29 novos sistemas de abastecimento de água em sedes municipais, proporcionando o acesso à água potável a cerca de 1,5 milhão de habitantes, enquanto que de agosto de 2019 a setembro de 2020 foi concluída a construção de 21 novos sistemas de água nos municípios. Existindo ainda um significativo déficit de abastecimento de água em Luanda, as ações realizadas concentraram-se na execução de projetos de ampliação da capacidade de captação de água de Kifangondo, na construção do novo canal de adução de água do Casaque, bem como na melhoria da eficiência de alguns centros de tratamento e distribuição de água, na perspectiva de se ampliar até 2021 a capacidade disponível em 100 mil metros cúbicos dia. São de assinalar, no período em análise, um aumento de 17% na produção diária de água, de 157 para 185 milhões de metros cúbicos anuais, apesar das perdas técnicas e do garimpo ilegal, e um aumento de 43 mil ligações domiciliares, beneficiando cerca de 215 mil habitantes. Foi iniciada em novembro do ano passado a construção do primeiro de 3 projetos de combate aos efeitos da seca na localidade do Cafo, província do Cunene. Não obstante o impacto causado pela pandemia de Covid-19 na execução de obras públicas, prevê-se que dentro de aproximadamente 2 anos esteja concluída a estação de captação de água no rio Cunene, bem como a construção de 158 quilômetros de aquedutos e 30 chimpacas, que atenderão mais de 470 mil habitantes e 500 mil cabeças de gado das regiões de Cafo, Quamato, Namacunde e Dombola. Foi lançado o concurso para a contratação de serviços para a reabilitação de 41 diques ou represas para aprovisionamento de água na província do Namibe, com vista a mitigar o efeito das secas ou estiagens prolongadas nessa região. O setor da agricultura, pescas e florestas representa, no quadro da diversificação da economia, um papel preponderante no combate à fome, na garantia da segurança alimentar e nutricional da população, na redução da pobreza e desemprego, tanto no meio rural como no urbano, através da comercialização dos produtos do campo. O governo está apostado em inverter paulatinamente a agricultura manual, que hoje representa cerca de 72% do total das áreas cultivadas, tendo investido na aquisição de 990 tratores e respectivas alfaias, o que permitiu criar 89 brigadas de mecanização agrícola privadas, localizadas em todos os municípios do país, e 15 brigadas de mecanização e engenharia rural. Com a inauguração ontem da fábrica de tratores e de alfaias agrícolas, pretendemos, com esse investimento privado, para além da criação de postos de trabalho, fazer com que seja mais fácil o processo de compra dos tratores agrícolas para aqueles que aceitaram o desafio de fazer da agropecuária
o nosso petróleo verde, o novo motor da economia angolana. Desafiamos o setor empresarial privado nacional e estrangeiro a olharem também para a pertinência de se fazerem investimentos para a produção de adubos e fertilizantes, de sementes de qualidade e de vacinas para o gado e aves, condição fundamental para o incremento da produção agrícola e pecuária, com vista a satisfazer a demanda interna, mas também virada para a exportação. Reconhecendo a importância do setor produtivo no atual contexto do nosso país e com o objetivo de mitigar o impacto socioeconômico da pandemia de Covid-19, o Governo aprovou o Plano Integrado de Aceleração da Agricultura e Pesca Familiar para o período 2020-2022, assente no reforço da capacidade institucional e na melhoria da assistência técnica para o fomento agropecuário, florestal e pesqueiro, que poderá garantir o incremento de pelo menos 15% a 20% da produção familiar e apoiar cerca de 1.224.000 famílias. Na mesma perspectiva, o Governo reduziu a taxa do IVA para efeitos de tributação nas operações de importação dos insumos agrícolas e bens de capital de 14% para 5%. E com isto observamos um incremento da produção nacional, o que é encorajador. Comparando os resultados provisórios do atual ano agrícola com as cifras de 2018-19, registaram-se assinaláveis aumentos na produção de cereais, de raízes e tubérculos, leguminosas, oleaginosas, frutas e hortícolas. Para o fomento da produção do café, cacau, dendém e caju, tem estado a ser fornecido um número elevado de mudas nas províncias do Bié, Cabinda, Kwanza Sul, Huambo, Uís e Zaire. A exportação de café, embora limitada a pouco mais de 1 milhão de toneladas, rendeu mais de 2 milhões de dólares, sendo este um ramo de atividade que poderá interessar cada vez mais a eventuais empresários nacionais e estrangeiros. No âmbito do Programa de Repovoamento de Gado Bovino, Familiar e Empresarial, foram adquiridas mais de 4.300 cabeças de gado bovino, número que se deve elevar para 75.000 nos próximos anos. No domínio do fomento avícola, foi distribuído um total de 130.000 pintos e várias incubadoras e prestada assistência técnica aos beneficiários nas províncias do Bengo, Cabinda, Kwanza Norte, Huambo, Luanda e Malange. No domínio das pescas, houve uma redução de 34,7% da captura de pescado, comparado com o mesmo período de 2018-2019, devido em parte ao processo de reorganização em curso e aos efeitos das restrições da pandemia do Covid-19. A produção de sal, por sua vez, registrou um aumento de 58,8%, fruto da ampliação das salinas na província de Benguela. Quanto à aquicultura, continuam a aumentar as iniciativas privadas, embora se registrem dificuldades para a aquisição de ração, setor que também é atraente para os investidores. A aposta maior do Governo continua a ser na pesca artesanal e na aquicultura, por empregar um número maior de mão de obra e conservar melhor os nossos recursos biológicos aquáticos. Precisamos tirar o melhor proveito dos centros integrados de apoio à pesca artesanal já construídos e reforçar as ações de fomento nas províncias onde esta atividade já emprega mais de 2.300 famílias. No âmbito da indústria e do comércio, o setor alimentar foi um dos que mais desenvolvimento registrou em 2019. Fruto da política do Governo relativa à importação de matéria-prima e não do produto acabado, registaram-se inúmeros investimentos neste setor, com resultados significativos no aumento da produção e consequente diminuição da importação de alguns produtos.
Um dos exemplos mais relevantes é o das farinhas. Existe atualmente uma capacidade de produção de farinha de trigo de 600 mil toneladas ano, dividida por 3 unidades industriais. Até finais de 2021, em razão de novos investimentos, esta capacidade atualmente instalada poderá duplicar e garantir a autossuficiência na oferta de farinha de trigo nos próximos anos, se for incentivada a produção nacional de trigo e a importação preferencial de trigo em grão, em detrimento da importação do produto acabado, a farinha de trigo. Igual tendência se verifica na produção da fuba de milho, segmento em que está ativo um grande número de operadores de pequena, média e grande dimensão, que totalizam já uma capacidade de produção de cerca de 300 mil toneladas ano. Também a produção de massas alimentares tem estado a desenvolver, estando já em atividade 5 unidades industriais, com uma capacidade de produção de 200 mil toneladas ano e outras em fase de implementação. O setor de bebidas, por sua vez, é o que mais tem potenciado o surgimento e crescimento de novas empresas e atividades industriais, como a produção de embalagens de cartão, grades de plástico, rótulos, tampas, sem esquecer as ações associadas à distribuição, logística, marketing e publicidade. O país conta atualmente com 5 unidades de produção de cimento, com uma capacidade de produção superior a 8 milhões de toneladas de cimento e de cerca de 6 milhões e meio de clinker por ano. Em ambos os casos, as capacidades instaladas satisfazem as atuais necessidades de consumo nacional. Há a referir a produção de outros materiais de construção, com destaque para o varão de aço, tubos metálicos, tintas e similares, cabos elétricos e mosaicos, cuja produção não satisfaz ainda a grande procura. Tem estado também a ser implementados novos projetos de fabricação de detergentes e produtos de limpeza e desinfecção de alto consumo doméstico, industrial e hospitalar, com a produção de material de limpeza e higienização, máscaras, toucas e batas hospitalares, o que prova que os cenários de crise podem gerar oportunidades de novos negócios. Ao nível do comércio rural, foi já aprovado o plano de ação do Programa Integrado de Desenvolvimento do Setor, com vista a fomentar a produção agrícola nacional e desenvolver diferentes canais de escoamento para o consumo final, através dos mercados tradicionais e do circuito moderno de distribuição ou para a transformação pela indústria agroalimentar. Com o mesmo objetivo, estão a ser realizadas em diferentes províncias feiras de leilão para o escoamento dos produtos do campo. No que diz respeito à integração regional, foram dados passos significativos para se acentuar a participação da economia angolana nos mercados regionais e internacionais. Ao nível da SADC, está prevista ainda para este ano a discussão relativa à implementação de uma zona de comércio livre. Angola iniciou também o processo para a elaboração da oferta tarifária para a Zona de Comércio Livre Continental Africana em fase de ratificação. No domínio das obras públicas e do ordenamento do território, de outubro de 2017 a setembro de 2020, foram reabilitados 1.248 quilómetros da rede primária de estradas, 328 dos quais de outubro de 2019 a setembro de 2020 e 188 quilómetros da rede secundária. Temos a destacar a conclusão dos troços Cariango-Mucende, Maria Teresa Dondo, Ongiva-Quamato, Cabulé do Rio Longa e Sumbe-Rio Evalo. De outubro de 2017 a setembro de 2020, foram igualmente reabilitados 50 km de vias urbanas, 3.493 metros
de pontes definitivas e 676 metros de pontes metálicas. Ao mesmo tempo, no quadro do Programa de Prevenção de Riscos e Proteção Ambiental, foram estabilizados 87 hectares de áreas de ravinas, destacando-se as intervenções nas províncias do Bié, Cabinda, Cuando-Cubango, Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico. No período de outubro de 2017 a setembro de 2020, foram construídas 3.148 casas sociais e as centralidades do Zango 0, do Zango 5, do Kazanga e do Sambizanga, todas em Luanda, a da Baía Farta, do Lubito e do Luongo, na província de Benguela, da Praia Amélia e do 5 de Abril, na província do Namibe, do Andulo, na província do Bié, do Quilomoço, na província do Ije, de Quibaúla, na província do Kwanza Sul, da Quilemba, na província da Huila, e a da Kaala, na província do Ambo, que será inaugurada em breve, o que totaliza 14 centralidades com 36.369 unidades habitacionais, estando ainda por comercializar 18.846 imóveis do Estado. Apesar da atual conjuntura econômica e financeira adversa, o setor das obras públicas vai priorizar a conclusão das empreitadas já em curso e com financiamentos aprovados, com destaque para troços das estradas nacionais Cabulé do Lubito, Malange Saurimo, Lucossa Noki, Catata Lovoa, Saurimo Desvio do Lucapa, Saurimo Dala, Caconda Chicomba Covelai, Kipungo Covelai, Matala Frexiel, Cuxi Cutato e Cuima Cussa. Estão em fase de construção as pontes sobre os rios Calualua e Cutembo, estando em carteira para virem a ser construídas as pontes do Oque, Panguila e Kifangondo. Está igualmente prevista a construção das infraestruturas externas das centralidades do Zango 5 e Zango 0 em Luanda, as do Lubito e Baía Farta em Benguela e da Quilemba no Lubango. Novas centralidades serão concluídas em Malange, Dalatando e Saurimo e serão construídas em Banza Congo, tanto na província do Zaire, Tucuve na província do Cuando-Cubango e no Cunene em Cabinda. Ao nível do setor dos transportes, o Governo tem estado a agir para garantir acessos diferenciados à Cabinda, com vista a superar a descontinuidade geográfica e a melhorar as condições de vida das populações e a economia desta parcela do território nacional. Será colocado em breve em operação o ferryboat Roll-on, Roll-off, que ligará as cidades do Soio e Cabinda, o que permitirá o acesso diário àquela província de 240 passageiros e de 1.200 toneladas de produtos diversos. Particular realce assume também o projeto do Porto do Caio na mesma província de Cabinda, cujas obras já retomaram e que irá ter um impacto estruturante na economia da região. Ainda no domínio marítimo e portuário, vai ter início o projeto de desenvolvimento integrado da Baía de Moçambique, que, para além da modernização do terminal de contentores e do terminal mineiro do Sacomar, vai dar uma nova imagem à própria Bahia, permitindo o ressurgimento do turismo local e a criação de centenas de novos postos de trabalho. A oferta de serviços de transporte coletivo também tem vindo a melhorar, através do Programa de Reforço do Transporte Rodoviário, com a distribuição de mais meios e a entrega de 165 autocarros em função das necessidades de cada província. Foram atribuídos à cidade capital 153 autocarros. No capítulo da circulação ferroviária, haverá um incremento no transporte de passageiros com a entrada em funcionamento nos caminhos de ferro de Benguela, Luanda e Moçambique,
de 14 unidades múltiplas diesel, vulgo DMUs, que irá representar um aumento significativo da transportação ferroviária urbana e interurbana. Várias iniciativas estão em curso para que as infraestruturas e os equipamentos do setor dos transportes venham a dar resposta cabal à produção e ao escoamento dos produtos para o mercado de consumo. Neste particular, vai assumir um papel de destaque o novo quadro jurídico e de gestão das plataformas logísticas, com vista ao aumento da capacidade de escoamento de produtos agrícolas e outros, quer para o mercado interno, quer para as exportações. No domínio das telecomunicações, tecnologias de informação e comunicação social, foi já anunciado o vencedor do concurso público para atribuição do título global unificado para uma nova operadora de telefonia móvel, estando nesta fase a decorrer a negociação do contrato. No âmbito das compensações da perda do satélite ANGOSAT 1, foram formados especialistas em serviços espaciais, em satélite de telecomunicações, em desenho da carga útil e em mudanças para a plataforma de serviços do ANGOSAT, estando a construção do ANGOSAT 2 a decorrer com normalidade. Os serviços de telefonia móvel em Angola registraram um acréscimo de 60.801 subscritores, que se elevam agora a 14.937.350 utentes. Estão registrados 6.714.252 subscritores com acesso à internet, o que representa um acréscimo de 74.454 subscritores. Saudamos a iniciativa privada dos investidores que acabaram de lançar em Luanda uma fábrica de montagem de telemóveis, tablets e computadores, que vai não só aumentar a oferta deste tipo de produtos de grande procura por todos, mas sobretudo pelos jovens, e criar postos de trabalho. No serviço de televisão por assinatura, estão registrados 1.799.164 subscritores, um aumento de 74.340. De acordo com a edição de 2020 do Ranking da Liberdade de Imprensa, compilada pela organização Repórteres Sem Fronteiras, Angola subiu 15 pontos em 3 anos, ocupando atualmente a posição 106. Também, ao nível do Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional, segundo a edição de 2019, divulgada no passado mês de janeiro, Angola subiu 19 pontos e melhorou a sua pontuação, saindo neste ranking da posição 165 para 146. Na região da SADC, o país conquistou este ano 2 importantes prémios de jornalismo, nas categorias de rádio e de fotografia, fruto das medidas da política de formação e superação de jornalistas e quadros do setor. De destacar também a política de modernização tecnológica e de reforço de infraestruturas das empresas e institutos públicos do subsetor da comunicação social, que visa garantir o maior e melhor desempenho dos profissionais e o aumento da quantidade e da qualidade dos serviços prestados aos utentes. O maior desafio está na extensão do sinal de rádio e de televisão a todo o território nacional, de acordo com as metas do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. A experiência piloto do projeto de televisão terrestre digital decorre nas províncias de Luanda e de Malange, para a posterior expansão a todo o país, ao serviço das telecomunicações, da radiodifusão e da televisão, numa parceria com o governo japonês. Está em preparação a Política Nacional de Comunicação Social, que vai implicar a reforma nos modelos e serviços de comunicação social públicos, de forma a propiciar maior qualidade e eficiência no processo de comunicação dos agentes, órgãos e serviços do Estado e na informação de utilidade pública, que permita ao cidadão um maior conhecimento da ação governativa e dos valores éticos, culturais e históricos de Angola.
Foi igualmente elaborado o Programa de Comunicação Institucional Externa, com vista a instituir um sistema de comunicação integrado da atividade diplomática nos domínios da promoção cultural, econômica e política do Estado angolano. A adequação do pacote legislativo é um imperativo de normalização da organização e funcionamento dos organismos públicos e privados do setor da comunicação social, assim como de um maior exercício da liberdade de imprensa pela classe de jornalistas, com vista a maior isenção e independência na produção de informação e maior responsabilidade no exercício da profissão. O Executivo tem promovido o processo de autorregulação como mecanismo de garantia da isenção e independência no exercício do jornalismo, quer através da criação de condições para a instalação da Comissão da Carteira e Ética, quer através do esforço para o aumento da capacidade institucional da ERCA, entidade reguladora da comunicação social angolana. No quadro das ações tendentes a sensibilizar e educar os cidadãos sobre a pandemia do novo coronavírus, a comunicação social tem cumprido com a sua vocação e com a responsabilidade de informar a sociedade. Para o efeito, criou, entre outras ações, um serviço de informação diário sobre o número de casos, contaminações, óbitos, recuperados e ativos e uma ampla divulgação das recomendações de biossegurança das autoridades sanitárias. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, logo depois de a OMS ter declarado o surgimento do SARS-CoV-2 como emergência de saúde pública global, o Executivo angolano mobilizou-se rapidamente, tendo criado a Comissão Multissetorial para a Prevenção e Combate à Covid-19 e elaborado um plano de contingência com orientações precisas sobre a resposta à pandemia, a fim de se planificar de modo eficiente a mobilização de recursos humanos, materiais e financeiros adequados. Os primeiros casos em Angola registraram-se a 21 de março, mas graças às medidas tomadas em tempo oportuno, a transmissão comunitária do vírus aconteceria somente 3 meses depois. Deu-se particular ênfase à adoção de medidas de biossegurança para a proteção dos profissionais médicos no exercício das suas funções e para a proteção individual e coletiva das nossas populações, que têm estado a acatar cada vez com mais responsabilidade as orientações dos organismos competentes. Perante a crise, o Sistema Nacional de Saúde reagiu prontamente. Formou mais de 15.300 profissionais multidisciplinares de saúde para o manuseamento de casos de Covid-19, criou 161 equipas de resposta rápida ao nível nacional e adquiriu no mercado internacional 640 toneladas de material de biossegurança, equipamento de laboratório, testes, medicamentos diversos e ventiladores invasivos e não invasivos, transportados em 42 voos da nossa companhia aérea, a TAG. De 625 camas de hospitais, o país passou a dispor de 5.000, 8 vezes mais do que as que existiam. Ao nível dos cuidados intensivos, o número aumentou de 289 para 1.029 camas. A capacidade de testagem do vírus, que como se sabe é vital para o controle da expansão dos casos, aumentou em Luanda de uma única unidade capaz de executar apenas 90 testes diários para 4.000 testes diários de RT-PCR e 3.000 testes diários de ELISA. Laboratórios de testagem foram também instalados em Benguela e na Huila. Com a aquisição de 5 laboratórios de biologia molecular, com 2 deles já instalados em Luanda e outros em fase de instalação no Ambo, na Lunda Norte e no Ige, a capacidade de testagem no país vai passar para 13.000 testes dia, sendo 7.000 testes dia de RT-PCR e 6.000 testes dia de serologia. Em todo o país foram realizados até a data mais de 200.000 testes serológicos. Ao mesmo tempo, foram construídos 4 centros de tratamento da Covid-19 e hospitais de campanha
em Viana, Cabinda e Lunda Norte. Foram adaptadas e apetrechadas as estruturas hospitalares da Barra do Kwanza e de Calumbo 1 e 2 para tratamento e quarentena institucional. Estão em fase de construção os hospitais de campanha do Nzeto, no Zaire, do IJ e do Cunene. Em breve, teremos instalado também o Hospital de Campanha do Soio, no Zaire, uma gentileza das autoridades americanas. Em todas as províncias e municípios foram criadas áreas de isolamento em unidades sanitárias. Continuaram, entretanto, a ser adquiridos medicamentos essenciais, produtos terapêuticos nutricionais, vacinas e outros produtos para se garantirem aos cidadãos os cuidados primários de saúde e se alcançar uma cobertura de saúde mais abrangente. Não posso deixar, nesta ocasião, de reiterar palavras de conforto às famílias que perderam os seus entes queridos e de solidariedade àqueles que se encontram doentes. Manifestamos nosso sentimento de apreço e gratidão àqueles que se encontram na linha da frente do combate à pandemia. Em primeiro lugar, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e técnicos em geral, mas também as forças de defesa, segurança e ordem pública, da Proteção Civil, os pilotos da TAG e da Força Aérea, a comunicação social, os produtores de alimentos e de outros bens de consumo de primeira necessidade e os camionistas de longo curso, verdadeiros heróis desta guerra para a qual estamos todos mobilizados. Agradeço igualmente a todos os parceiros internacionais e particulares que estiveram ao nosso lado e permitiram que Angola acedesse a meios e a novas tecnologias para enfrentar o novo coronavírus. Não sendo o novo coronavírus a única preocupação de saúde pública, urge prestar atenção a outras áreas, como a da saúde materna, neonatal e infantil, garantidas com humanidade, qualidade e eficiência. Um número considerável das unidades sanitárias foram reforçadas com gabinetes de apoio ao utente para a maior humanização dos seus serviços. Em 2018 e 2019, foram realizados 2 grandes concursos públicos para ingresso e promoção de profissionais de saúde, que levaram a um aumento significativo da força de trabalho do Serviço Nacional de Saúde, que de 70.525 profissionais em 2017, passou para 93.391 em 2020. As áreas periurbanas e rurais foram as mais beneficiadas com o ingresso nos últimos anos de 2.788 médicos, elevando a taxa de médicos por 10.000 habitantes de 1,2 em 2017 para 1,8 em 2020. No período, foram integrados 13.346 enfermeiros, correspondendo a um aumento de 40% em relação a 2017. No que se refere aos técnicos de diagnóstico e terapêutica, o aumento foi considerável, com o ingresso de 5.186 profissionais. Para aumentar o acesso aos serviços de saúde, foram construídas e apetrechadas unidades sanitárias em alguns municípios fora das capitais provinciais, com destaque para o Hospital Municipal do Poemba, no Bié, e o do Camanong, no Mochico. Outras unidades dignas de referência foram o Centro de Saúde da Centralidade do Luongo, o Centro de Hemodiálise do Hospital Geral de Luanda, o Hospital Geral do Bié e a Central de Produção de Oxigênio do Hospital Regional de Malange. Foi também devidamente equipado e posto em funcionamento o novo Banco de Urgência do Hospital Pediátrico David Bernardino. Ao nível dos municípios e no âmbito do PIM, entraram em funcionamento o Hospital Municipal da Umpata, os centros do Bitatanque e do Canguela. Dentro de dias serão inaugurados o novo Hospital Geral e o Centro Materno-Infantil da Lunda Sul e aumentará a capacidade de hemodiálise no país com a abertura
de novas unidades por inaugurar em breve. Relativamente à saúde das crianças, foram realizadas campanhas de vacinação contra a poliomielite, derivada da vacina circulante tipo 2 nas províncias do Namibe, Huila, Cuando-Cubango, Cunene e Bié, tendo atingido uma cobertura de 85%. Esta ação teve início em 2019 e permitiu reduzir os casos de pólio derivado da vacina circulante de 124 casos para 2 casos registrados este ano. O Governo está, de momento, a expandir a rede de cadeia de frio para vacinação de rotina, com mais 716 arcas de refrigeração alimentadas por energia solar. Um grande marco para Angola e para toda a África foi a certificação, aos 25 de agosto, da erradicação do poliovírus selvagem em todo o nosso continente. É de referir ainda que foi aprovada a Política Nacional de Medicina Tradicional e Complementar, integrada no Serviço Nacional de Saúde, com vista a garantir práticas seguras e sustentáveis da medicina tradicional, como incentivo à investigação convencional e ao desenvolvimento tecnológico na área da biotecnologia. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, quanto à proteção da mulher, da igualdade do género, da família e da ação social, também se têm registrado avanços. É inegável a inclusão e participação da mulher na vida política e empresarial, com a ascensão de um número considerável de mulheres para cargos de decisão. O país tem hoje, na Assembleia Nacional, uma representação de 30% do género, 38% no aparelho central do Estado e 22% dos governadores provinciais, para além da presença cada vez mais relevante na administração de empresas, na liderança de organizações da sociedade civil, na docência a todos os níveis ou ainda no desporto federado. Não posso deixar de saudar e felicitar a mulher do meio rural pelo seu dia, que se comemora precisamente hoje, a 15 de outubro. No domínio da ação social, continua em curso o programa de valorização da família e do reforço das competências familiares, com vista a mitigar o risco das famílias em situação de maior vulnerabilidade. No período de outubro de 2019 a agosto de 2020, um total de 55.564 famílias foram assistidas com cestas básicas de bens alimentares, a maioria no quadro do estado de emergência da Covid-19. O projeto Cuenda, iniciado em maio deste ano, prevê apoiar mais de 1.600.000 famílias que vivem em situações de grande vulnerabilidade nos 164 municípios do país, com um valor equivalente a 420 milhões de dólares americanos, garantidos por um financiamento do Banco Mundial e por recursos do Tesouro Nacional. Na fase piloto, foram cadastrados mais de 10.000 agregados familiares, 57,2% dos quais chefiados por mulheres, em 5 municípios das províncias do Zaire, Malange, Huila, Cuando-Cubango e Cunene. Foram identificadas em vários municípios 20 iniciativas produtivas, comerciais e de empreendedorismo para a inclusão das famílias beneficiárias. O primeiro ciclo de pagamento beneficiou mais de 5.700 agregados familiares e até dezembro deste ano o projeto Cuenda abrangerá mais de 362 mil agregados familiares em 20 municípios. Em agosto de 2019, foi implementado nas províncias do Bié, Mochico e Huís o programa piloto de transferências sociais monetárias denominado Valor Criança, no âmbito da municipalização da ação social e do projeto APROSOC, Apoio à Proteção Social, financiado pela União Europeia com apoio técnico do Unicef. O Valor Criança destina-se a crianças vulneráveis com menos de 5 anos e deverá atingir 20.000 crianças até o fim do corrente ano. Nos 2 primeiros ciclos de pagamento, foram contempladas mais de 6.300 famílias, beneficiando mais de 11.400 crianças. Os ciclos de julho a setembro de 2020
alcançaram mais de 9.700 famílias, beneficiando mais de 18.500 crianças das províncias do Mochico, Bié e Uís, tendo o valor inicialmente definido para este programa sido reajustado de 3 para 5.000 kwanzas por criança mês. Entretanto, de outubro de 2019 a agosto de 2020, foram reintegrados mais de 1.550 ex-militares, alguns por via do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza e outros pelo Programa do Governo de Reforço da Integração, processo que vai continuar. Cumpre-nos levar ao conhecimento público que o Executivo, através do FADA, vai financiar a fundo perdido a aquisição dos primeiros 500 tratores de produção nacional para beneficiar ex-militares organizados em cooperativas num processo a ser conduzido pelo Ministério da Ação Social, Família e Mulher. Condenamos, no entanto, a atitude dos políticos e formações políticas que enganosamente prometem a ex-militares sua inserção na Caixa de Segurança Social das Forças Armadas, direito reservado exclusivamente a oficiais na condição de reformados, processo esse que obedece a regras muito bem definidas por lei. No mesmo período, também foram limpos e certificados mais de 1.500.000 metros quadrados de áreas agrícolas, fundiárias, agropecuárias e de polos industriais, entre as quais 2.500.000 metros quadrados de áreas de expansão das linhas de transporte de energia elétrica de alta e média tensão e de condutas de água, 1.500.000 metros quadrados de áreas de desenvolvimento turístico e de polos de lazer, e de prospecção e desenvolvimento da indústria mineira, e 98 quilômetros de vias rodoviárias, com a correspondente sensibilização da população para os perigos representados pelo eventual manuseamento de engenhos explosivos, sobretudo por crianças. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, a educação é um dos setores-chave para o desenvolvimento de qualquer país, ainda que os resultados não sejam imediatamente constatáveis. Por isso, medidas vêm sendo tomadas para a sua melhoria, com especial atenção no ensino primário. No início do ano letivo 2020, foram disponibilizadas 39.844 salas para o pré-escolar e ensino primário. Para o ensino secundário geral, foram disponibilizadas 16.069 salas de aula. Para o primeiro ciclo, para o ensino secundário geral, foram disponibilizadas 16.069 salas de aula para o primeiro ciclo e 11.865 salas de aula para o segundo ciclo. Nos 3 níveis de ensino existem agora 167.032 salas de aulas, tendo havido um aumento de mais de 69.348 novas salas de aulas em relação ao ano 2017. Este aumento de salas de aulas permitiu o ingresso de mais de 3.120.000 alunos, saindo dos 10.600.000 matriculados em 2017 para mais de 13.700.000 alunos matriculados no presente ano letivo. A qualidade do ensino também não foi descurada, sendo de destacar a aprovação do regime jurídico da formação de educadores de infância, de professores do ensino primário e de professores do ensino secundário. Este regime estabelece critérios mais exigentes para a candidatura e admissão nos cursos de formação de professores, fixando a nota de 14 valores como média geral nas disciplinas nucleares para as quais os candidatos se apresentem. Há ainda a destacar o estabelecimento de uma relação de parceria entre Angola e o Reino da Noruega no domínio da educação, em particular no que respeita à formação de professores angolanos. Está em preparação tanto o processo de revisão, correção e atualização dos manuais escolares e instrumentos correlacionados do ensino geral,
com conclusão prevista para janeiro de 2021. Foram realizados 2 concursos públicos para o recrutamento de novos professores, tendo sido admitidos 9.511 docentes, o que permitiu elevar o seu número de 200.674 em 2017 para 210.674 em 2020. Estão também a ser criadas as condições de atração e retenção de quadros qualificados nas zonas rurais, mediante diferentes incentivos. Por sua vez, o projeto de revitalização do ensino técnico e formação profissional está a formar professores nas várias especialidades, sobretudo nas áreas técnicas e tecnológicas. Ao nível do ensino superior, ciência e tecnologia, foi concluída a reformulação das regiões acadêmicas e reorganizada a rede de instituições do ensino superior. É importante que o currículo do ensino politécnico e universitário se volte para a formação em contexto de trabalho, ligado ao desenvolvimento do território onde a instituição do ensino superior está inserida. Com isso, a oferta formativa estará ao serviço das necessidades de desenvolvimento local, evitando-se cursos sedentários que não contribuem para a empregabilidade e empreendedorismo da nossa juventude. À luz do Regulamento Geral Eleitoral recentemente aprovado, as universidades, os institutos superiores e as escolas superiores e as suas respectivas unidades orgânicas passam a ter autonomia e a ser responsáveis pela eleição democrática dos seus órgãos de gestão, singulares e colegiais, e também pela exigência de prestação de contas sem interferência do Executivo. Desde 2019, que está em implementação o programa de envio anual de licenciados e mestres com alto desempenho acadêmico para as melhores universidades do mundo. Dos 68 candidatos selecionados, 35 estão a ser já formados em universidades que estão nas primeiras 600 posições do ranking mundial. Contamos que, no seu regresso, estes profissionais possam contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e para o progresso da investigação científica e, por conseguinte, da nossa economia, não só pela formação adquirida, mas também pela sua vivência num contexto em que a excelência é o fator-chave para o sucesso das pessoas e das organizações. Com vista ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, estão também a ser avaliadas 163 candidaturas de docentes e investigadores de instituições públicas do ensino superior, à concessão de bolsas de doutoramento e pós-doutoramento. Serão oferecidas 155 bolsas de estudo, num investimento equivalente a cerca de 10 milhões de dólares. Por outro lado, foram já disponibilizados 2 milhões e 300 mil dólares para financiar 35 projetos de investigação científica já aprovados, distribuídos pelas ciências exatas e naturais, ciências médicas e da saúde, engenharias e tecnologias e ciências agrárias e veterinárias. Importa realçar que no montante referido estão incluídos 2 macroprojetos relacionados com a Covid-19, já apresentados publicamente. Desde 2017, foram criadas 29 instituições de ensino superior, prefazendo hoje um total de 94 instituições de ensino superior, públicas e privadas. Com essas estruturas, a população universitária em 2019 ultrapassava os 300 mil estudantes. Também o número de docentes tem vindo a aumentar. O concurso público realizado no ano passado permitiu o ingresso de 400 novos docentes efetivos. O corpo docente do sistema do ensino superior tem registrado um aumento do número de doutores e mestres, contando hoje com 36% de mestres e 11% de doutores, ligeiramente abaixo das metas do Plano Nacional de Formação de Quadros 2013-2020. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, no domínio da cultura, cabe-nos a responsabilidade de continuar a definir políticas públicas ao serviço da cultura, não só no que diz respeito à arte e às indústrias criativas,
mas também a conservação e promoção do nosso rico e diversificado património cultural. Vamos inaugurar ainda este ano as novas instalações do Arquivo Nacional de Angola, guardião da memória, da história e da cultura do povo angolano. O novo edifício integra áreas para tratamento arquivístico e gestão documental, depósitos para armazenamento, laboratórios de conservação e restauro fotográfico, de digitalização e de microfilmagem, auditório e espaços de consulta. A nova estrutura apoiará a investigação científica e permitirá o acesso público à informação e ao conhecimento. A par do tratamento arquivístico em moldes modernos e científicos, não podemos descurar a memória transmitida oralmente durante séculos pelo povo, nas suas respectivas comunidades, que é conservada e transmitida pelos mais velhos e pelas autoridades tradicionais. O terceiro encontro nacional dessas autoridades permitiu ao Governo consolidar a proposta de lei sobre as instituições do poder tradicional, onde se definem as atribuições, competências, formas organizativas e de controle e as suas relações institucionais com os órgãos da administração local do Estado e das autarquias. O documento define igualmente a tipologia das autoridades tradicionais registadas. O turismo continua a ser um setor de grande relevância na estratégia de diversificação da economia nacional, pelo que a prevalência da pandemia da Covid-19 tem sido aproveitada para a sua reorganização em termos estratégicos e legislativos, bem como para a mobilização de investimento interno e externo para o seu desenvolvimento. Estão a ser reestruturados os polos de desenvolvimento turístico de Cabo Ledo na província de Luanda e o do Okavango no Cubango, para a melhor adequação dos respectivos planos diretores ao contexto atual do país e do mundo. O Parque do Iona, no Namibe, terá gestão privada na modalidade de concessão, podendo o mesmo acontecer com outros, desde que isso nos conduza a uma maior atração de turistas. Importa destacar, no domínio da proteção da biodiversidade nacional, o projeto de proteção do nosso símbolo nacional, a palanca negra gigante. As ações realizadas nos últimos 10 anos permitiram aumentar o seu número para 250 animais e um efetivo de mais de 50 pessoas garante a sua preservação no Parque Nacional de Cangandala e na Reserva Natural do Luando. Neste momento, o Executivo está a dar formação a mais de 250 ex-militares para duplicar a capacidade de proteção da nossa biodiversidade e dos seus habitats. Saudamos, entretanto, todas as iniciativas, quase sempre dinamizadas por setores da nossa juventude, para a proteção do ambiente. Senhor Presidente, senhores deputados, no quadro da defesa nacional e dos veteranos da pátria, torna-se necessário acelerar as ações para a implementação do programa das indústrias militares, a fim de se conferir gradualmente às Forças Armadas angolanas a autossuficiência na produção de alimentos, de artefatos e meios de uso militar e de aquartelamento, manutenção e modernização da técnica e do armamento. Trabalha-se na criação das condições para a retoma da implementação do programa de fortalecimento e valorização das Forças Armadas, no que diz respeito ao reforço das competências estratégicas e operacionais dos efetivos militares. O Governo tem vindo a definir políticas para disponibilizar os recursos financeiros destinados aos projetos de construção e apetrechamento das principais infraestruturas da defesa nacional, sendo de realçar o trabalho para a potenciação das unidades de engenharia de construção, que num futuro breve terão a missão de erguer as principais infraestruturas de caráter militar. Nessa perspectiva, decorre satisfatoriamente o processo de reestruturação e redimensionamento do setor da defesa nacional e das Forças Armadas. O atual processo de reestruturação e redimensionamento do Ministério da Defesa Nacional e dos Veteranos da Pátria e das Forças Armadas angolanas tem, entre outros, o objetivo de melhorar as condições de habitação e de trabalho das tropas aquarteladas, promover a construção de quartéis, melhorar as condições sociais, qualidade de vida
e dignificação dos antigos combatentes e veteranos da pátria. Quanto à manutenção da ordem pública, houve uma redução dos crimes, menos 3.904 comparativamente ao segundo semestre de 2019. Os crimes violentos, que mais induzem o sentimento de insegurança às populações, sofreram igualmente uma redução, tendo-se registrado menos 2.925 crimes. Influenciaram para a diminuição dos crimes as restrições de circulação decretadas no âmbito do estado de emergência e da situação de calamidade pública, visando prevenir e combater a propagação da pandemia da Covid-19, bem como a presença massiva das forças de defesa e segurança na via pública, garantir o cumprimento das medidas decretadas para o efeito. Houve, igualmente, uma redução nos acidentes de viação, com menos 1.394, bem como no número de mortos, com menos 423, e de feridos, com menos 1.885, fruto das restrições à circulação rodoviária e do aumento da fiscalização do cumprimento das normas do Código de Estrada. Porém, a situação de sinistralidade rodoviária continua preocupante, na medida em que se mantém como a segunda maior causa de morte e a primeira de deficiência física adquirida. Para a melhoria da segurança rodoviária nas estradas, decorre o processo que vai substituir a atual carta de condução por outra que responda aos padrões de qualidade e segurança exigidos a nível da região da SADC e internacionalmente. A recente aprovação da Lei de Bases sobre a Organização e Funcionamento da Polícia Nacional veio conferir à corporação a natureza de força de segurança pública, dotá-la de capacidade jurídica, autonomia operacional, administrativa e financeira e repor a característica de uma polícia de prevenção geral e de investigação criminal a seu nível, fazendo com que possa prestar um melhor serviço ao cidadão e às comunidades. Está em curso a criação das bases legais de funcionamento dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, que vão constituir um importante parceiro da Polícia Nacional, garantindo a participação dos cidadãos na sua segurança, sobretudo na identificação dos problemas que influenciam a segurança pública nas comunidades. Com a finalidade de estreitar a sã convivência entre a polícia e cidadão, a bem da segurança pública, está também em curso a implementação do policiamento de proximidade mediante programas especiais de acordo com os grupos de risco identificados. Foi melhorada e dada dignidade ao Serviço de Investigação Criminal no quadro da reforma do Estado, com a entrega das instalações do Instituto de Formação de Finanças Públicas do Ministério das Finanças, para conferir maior comodidade a este importante órgão do Ministério do Interior e oferecer melhores condições aos seus efetivos, com realce para os investigadores criminais e instrutores processuais que não medem esforços na investigação dos crimes. Continua-se a trabalhar junto dos órgãos que intervenhem na administração da justiça, visando reduzir os casos de excesso de prisão preventiva e imprimir maior celeridade na tramitação dos processos. Com o objetivo de aumentar o nível da operacionalidade e intervenção no domínio da segurança pública, está em curso a construção dos Centros Integrados de Segurança Pública, que terão uma cobertura nacional, sendo que está já em funcionamento o Centro Nacional de Luanda e se perspectiva inaugurar o centro que atuará como backup noutra província, a entrada em funcionamento do Centro do Ambo até o final do corrente ano e do Centro da Huila até o final do primeiro trimestre do próximo ano. No âmbito do PIM, estão programados 22 projetos para a instalação dos serviços integrados municipais do Ministério do Interior, o que representará um grande ganho para as respectivas populações e um incremento na capacidade de resposta dos órgãos desse Ministério, sempre que solicitados. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, Angola continua a manter boas relações de amizade com todos os países do mundo, assim como a reforçar cada vez mais os laços de cooperação com os países com os quais assinou instrumentos de cooperação,
visando o desenvolvimento econômico e progresso do nosso país e o bem-estar do povo angolano. Foi fundamental a atuação diplomática na gestão dos cerca de 9.000 cidadãos angolanos retidos no exterior neste período de pandemia, que resultou no repatriamento sem sobressaltos de maior de uma parte considerável dos mesmos. As embaixadas de Angola desdobraram-se no amparo e apoio aos nossos compatriotas no exterior, pese embora as enormes dificuldades financeiras. A pandemia não impediu que o programa do governo de apoio à diáspora na emissão dos bilhetes de identidade tivesse o seu início durante o passado mês de maio, sendo que neste momento é já uma realidade em Portugal, onde até a data foram emitidos mais de 1.050 bilhetes de identidade, uma aspiração antiga da comunidade angolana no exterior. Angola procura manter o seu papel de ator importante na manutenção da paz e segurança nas sub-regiões Austral, Central e dos Grandes Lagos, que passa pela condução de uma política externa multissectorial de boa vizinhança e de respeito pela integridade territorial e soberania dos Estados. Foi neste âmbito que se realizou no passado mês de dezembro em Luanda, sob a presidência de Angola, uma reunião do Conselho de Paz e Segurança da União Africana para refletir e deliberar sobre assuntos relacionados com a reconciliação nacional, paz e segurança no continente. Angola continua a atribuir particular importância ao seu posicionamento no campo multilateral, principalmente através do reforço do seu papel como membro das organizações continentais e regionais, a que pertence designadamente a União Africana, a SADC, a SEAC, a CIRGL, a Comissão do Golfo da Guiné, entre outras. Angola assumirá no próximo ano a presidência da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, assim como formalizou sua candidatura à Organização Internacional da Francofonia e à Commonwealth. A inserção de um maior número de quadros em organizações internacionais, quer continentais, quer mundiais, continua a ser uma grande aposta da diplomacia angolana. As políticas até agora desenvolvidas neste âmbito começaram a surtir efeitos, com a eleição do embaixador Jorge Rebelo Chicote a secretário-geral da Organização dos Países da África, Caraíbas e Pacífico, e do embaixador Gilberto da Piedade Veríssimo a presidente da Comissão da Comunidade Econômica dos Estados da África Central. Pretendemos continuar a ser um ator importante no seio da União Africana, através da presença de quadros angolanos na organização continental. Renovamos a nossa confiança à engenheira Josefa Sacó, comissária da União Africana para a Agricultura, Desenvolvimento Rural, Economia Azul e Ambiente Sustentável, apresentando sua candidatura para um segundo mandato nessas funções. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, dos convidados, minhas senhoras, meus senhores, este é o Estado da Nação que tenho a honra de apresentar aos angolanos, através dos seus mais dignos representantes eleitos, os senhores deputados desta augusta Assembleia Nacional. Muito obrigado pela atenção.